Bem-vindos a mais um Tutu Talks. Hoje a gente está aqui com a Rafaela Lamastra, que é mãe, empreendedora e influenciadora. Tanto eu quanto a tia, a gente já acompanhava a Rafa, acho que desde antes da marca, então a gente está animada de abrir o espaço para ela contar um pouquinho da história. Rafa, primeiramente, muito bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Rafa, muito legal ter você aqui, porque de verdade a gente acompanha seu trabalho há muito tempo. Eu fico muito feliz. Rafa, para quem ainda não te conhece tão de perto, como você descreve, como você se apresenta primeiramente e como você descreve sua rotina entre criadora de conteúdo, entre a agência e a maternidade? Bom, eu sou a Rafa Lamastra, eu tenho 31 anos, sou casada com o Steven, sou mãe da Sophie, uma baby que usa tudo. Linda. Ela tem 1 ano e meio e eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Então eu tô sempre inventando alguma coisa de trabalho, tô sempre inventando algum esporte novo, inclusive eu tô namorando pra ir pro triatlon. Eu tô tipo... A gente troca figurinhas. A gente precisa, porque eu tô assim, será? Vai um pouquinho, mas aí eu tô numa fase muito de equilibrar muitos pratinhos. Tô numa fase que eu tô descobrindo que não tem equilíbrio perfeito. Cada hora a gente tá investindo mais em alguma coisa e tem outra que vai ficar um pouquinho mais de lado, mas o importante é a gente tá sempre em movimento e eu sou essa pessoa. Rafa, o que mudou no seu olhar profissional depois da maternidade e vice-versa? Primeiro que, acho que a maternidade foi assim, aquele choque, né, primeiro de hormônios, é assim, quero conquistar o mundo, quero virar CEO, quero fazer um monte de coisa, quero ficar em casa com a minha filha. Quero criar filhos, quero ter muitos filhos. Então, a gente encontrar esse equilíbrio de onde eu me sinto realizada, onde eu estou ainda investindo na minha família, que é algo que eu não abro mão, mas eu ainda tô sentindo que eu tô sendo desafiada, que eu tô crescendo profissionalmente, que eu tô aprendendo. Então, eu acho que a maternidade mudou a questão de gestão de tempo. E eu entender que ok eu ter um ideal, mas não tem problema eu recalcular a rota, porque conforme eu vou amadurecendo, eu vou valorizando outras coisas. Então hoje, com certeza, eu valorizo muito mais a minha família do que eu valorizava antes, quando, sei lá, era só eu e meu marido, ou nem tinha marido ainda. Então, eu recalculei a rota para fazer sentido de seguir investindo naquilo que eu não abro mão, mas ainda assim entender, até aqui eu consigo ainda estar investindo em mim, crescendo, aprendendo e sentir que eu realmente ter orgulho daquilo que eu tô fazendo. É muito legal para até a Sophie ter isso de exemplo, né? Tipo, porque muitas vezes a gente se deixa de lado na maternidade, sim, né? A gente não vira mais a prioridade da coisa. Mas assim, quando você começou a criar conteúdo pra internet, você sentiu um preconceito, assim, das pessoas? Sempre. No mercado, principalmente, né? Primeiro que todo mundo gosta de falar que eu conheço uma influenciadora e tal, mas ao mesmo tempo, quem tá perto sempre tem aquele julgamento, porque você cresceu muito com a pessoa e fala, como assim? Por que ela tá falando isso agora? Então, foi uma chavinha que virou na minha cabeça, até por isso que eu comecei a criar conteúdo no TikTok, porque pra mim o TikTok era um lugar assim, os meus amigos não estão aqui no TikTok, Sim, meus amigos estão no Instagram. Sabia? Mas eu sinto isso hoje um pouco. Um safe space, né? Era um safe space, então eu mostrava vlog da minha rotina, que nem eu comecei fazendo, era porque era ali o meu safe space. E aí, de repente, eu comecei a ver, eu tô sendo mais valorizada por pessoas que não me conhecem do que as pessoas que me conhecem. Isso é loucura, né? Isso é muito loucura. Mas isso acho que não só influenciadores, mas quando você começa o seu negócio, acho que a gente fala muito isso, assim, às vezes pessoas que nem são tão próximas te apoiam e torcem mais do que aqueles amigos próximos. Exato. Seja curtindo e engajando em um conteúdo seu, seja te prestigiando de certa forma, se precisar contratar a sua agência, no nosso caso, comprar alguma coisa na Tuto. Então acho que isso acontece em todos os mercados. E aí, até que de repente as pessoas começam a ver, não, peraí, ela tá dando certo. Não, aí sim, isso é impressionante. Mas até lá, você tá ali sozinha fazendo conteúdo ou tentando vender pra uma pessoa que não te conhece e que provavelmente nunca nem vai te conhecer. Então, virar essa chavinha do julgamento e entender, cara, eu eu acredito nisso que eu tô fazendo. Eu vou continuar, independente de terem apoiadores ou não, porque eu tô com uma visão de longo prazo. Então eu acho que em tudo que você vai fazer, você tem que ter essa visão, porque senão você se perde, porque senão você vai ficar muito só no julgamento, só no falta de apoio. Cara, você tem uma visão? Continua. E aí as coisas vão acontecendo, aí a quem tava próximo julgando fala, não, mas nem é tão ruim assim, até que é legal, aí vai compra um produto seu, ajuda de uma forma.
Você lembra? A Bia, ela tem uma autoestima muito boa. Eu nem tanto. E aí, é bom que a gente se equilibra. Aí teve um dia que uma menina virou pra mim e me mandou uma mensagem e falou, olha, estavam comentando da Tutu no evento. Eles estavam falando que a sopa de menina tá muito linda, mas a de menino nem tanto. Nossa, eu fiquei tão mal, mas tão mal. A Vitória, eu não tô nem aí, eu acho lindo, não sei o quê. Aí eu não vi, eu tô mal. Passou 3 meses, a menina veio comprar ainda. A menina que falou que me contaram que essa menina tinha falado que as estampas não estavam bonitas, passou 3 meses e ela começou a comprar. É isso. Tipo, ou seja, foi um pouco na onda do fluxo das pessoas, né? Aí eu falo, isso que você falou de mirar a longo prazo, vai ter dias que você não tá tão animado, vai ter dias que você não tá na mesma motivação de sempre, você tem que mirar no que te fez, no seu porquê, no que te fez começar e pensar que, né? Você tem que insistir no dia a dia. Rafa, a gente te acompanha desde antes de você ser mãe, né? Como a gente falou. E antes de você empreender e virar influenciadora de fato, você era CLT. Você pode contar um pouquinho sobre essa virada pra gente? Posso. E a sua história, particularmente, eu acho muito legal, porque além de empreender, eu também sou CLT. Graças a Deus, num contexto diferente. Então, é uma empresa, enfim, muito acolhedora. Acho que não passaria por uma situação semelhante. Mas muitas mães acabam passando pelo que você passou. Sim. Então, se você pudesse trazer um pouquinho. E é muito legal você falar da sua experiência pra a gente também não generalizar, assim, a maioria está mais tendencioso a viver o que eu vivi, sim, mas existem boas empresas. Então, eu gosto sempre de falar isso pra não falar assim, não crucificar uma empresa, sabe? Sim, ó, tipo, não, gente, tem empresas e empresas, e eu acho que quem tá no CLT é uma coisa que a gente precisa muito, porque hoje eu faço também mentoria de carreira, e eu falo muito pras meninas, não olha só o salário, não olha só os benefícios, olha os valores da empresa pra entender, os valores da empresa estão alinhados com os seus valores. Até porque pra pensar em longo prazo, porque hoje você não tá grávida, mas o que adianta você ficar 2, 3 anos? Porque em algum momento vai ter um conflito ali, então começa a olhar outras coisas na empresa, e tem empresas muito boas, mas eu nunca quis empreender, né? Eu sempre achei que eu fosse CLT, fazer a carreira, e eu sempre gostei muito da segurança, né, entre aspas, que o CLT tem. E eu sempre falei pro meu marido sempre teve muito certo. Ele ia empreender em algum momento, a gente se preparou financeiramente, porque a gente sabia que nesse ano, né, que a gente tá em 2025, ia ser o ano que ele ia empreender. Eu não ia empreender, eu ia voltar na minha cabeça. Por mais que eu tava sentindo ali, por dificuldades na empresa, uma empresa que não valorizava nem mulheres, muito menos mulheres grávidas, eu tive um burnout na gestação por conta do trabalho. Eu já comecei a ver, cara, que eu não vou ficar, mas eu achava que eu ia para outras empresas. Porém, quando eu tive a Sophie, virou uma chavinha, do tipo, eu quero ser dona do meu tempo para eu poder ter tempo com ela. Eu tive babá, hoje a Sophie tá na escolinha, vou ter babá quando eu tiver um próximo filho também, pra conseguir conciliar. A rede de apoio, mas né? eu queria, rede de apoio, É isso. mas eu queria estar presente na criação da minha filha e dos meus futuros filhos. E aquilo começou, e a rotina que eu tinha era uma rotina pauleira. Não tinha, a Sophie ia ser criada por babá e por escola, eu ia vê-la talvez num final de semana só, essa é a realidade. E eu comecei a ver, falei, cara, não é isso. E graças a Deus, com as redes sociais, eu consegui alcançar muitas empresas, muitas pessoas, comecei a ter troca e comecei, cara, tem aqui alguma coisa. E um dia, virou uma chavinha pra mim de eu vou ter meu negócio, eu vou ter minha agência de marketing com as coisas que eu sinto falta hoje no mercado. Foi um dia assim que acordou? Foi um dia que eu tava assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Deus, me dá aqui um insight, o que eu vou fazer? E eu lembro onde eu tava no meu quarto, sentada na cama, olhando pra janela, assim, eu tava tipo, o que eu vou fazer, E veio na hora, assim. Então, não sabia como, não sabia mais ou menos onde começar, e eu comecei a anotar, então, tá bom. É uma agência de marketing. Mas que tipo de agência? Porque agência a gente tem milhões. Eu já lidei com agências e assim, todo mundo, né, normalmente quando vai contratar agência, já contratei, não deu certo. Todo mundo tem uma experiência ruim com alguma agência de marketing. E eu fiquei, como que a gente não consegue mudar essa experiência das pessoas? E aí veio muito a questão de boutique, de ser uma coisa pequena. Boutique não é escalável, mas você consegue cobrar mais, porque você está oferecendo um serviço premium. Como que você oferece um serviço premium? Aí eu comecei a anotar tudo isso. Você fez marketing? Eu fiz marketing, sou formada em marketing. E aí depois eu fiz outros diversos cursos. Eu trabalhava muito na área de e-commerce, então sempre o meu know-how mesmo é em e-commerce.
Mas depois eu fui estudar marketing nos Estados Unidos também. Enfim, legal. fui sempre fazendo vários, sempre fui muito curiosa. E aí eu vi que tinha esse gap no mercado de uma agência 360, onde a agência conseguisse cuidar realmente do 360 para fortalecer a marca e não ficar assim, a agência que cuida daquilo, que cuida daquele outro ponto, e ficar um monte de cotovelo, e aí a gente perde em questão de tempo, a gente perde na força da marca, na estratégia. E aí eu chamei uma amiga para conversar, e aí eu apresentei para ela aquilo que eu tava, né, imaginando, e ela tinha as mesmas coisas anotadas, e ela não sabia como colocar em prática. A gente falou, cara, vamos unir forças. E foi daí que surgiu a Clarté. E ela é igual você, assim, super comunicativa, porque você, sério, você tá com uma facilidade, eu tô impressionada, eu tô, tipo, olhando, admirando, assim, falando, deixa eu pegar umas dicas, como que fala, sério. A Vicky, ela é muito comunicativa, mas ela não é das redes sociais. Entendi. Então, eu fico muito no pé dela, falando, você tem que postar mais, tem que postar mais. E assim, tem muito que quando você tá do lado de uma pessoa que mostra muito e você não mostra, as pessoas ficam muito curiosas pra saber sobre a sua Sobre vida. sua família, imagina. A Sophie você mostra, e seu marido também, mas acho que as pessoas devem querer sempre mais. Mas menos, Não, sempre. né? Você O mostra, quê? tipo, você mostra mais a sua rotina, não? Eu mostro mais a minha, porque eu respeito muito as pessoas, porque não é todo mundo que tá comigo que Total. quer aparecer. Então, entender isso também, porque eu não me imagino sendo, sei lá, uma Virgínia da vida, que oi, bom dia, vamos dormir, boa noite. Não, eu gosto de mostrar porque eu gosto de criar essa conexão, essa proximidade, pelas dificuldades que eu tô passando, pelas fases. Tô numa fase que minha filha não dorme, então assim, tô empreendendo, tô fazendo um monte de coisa, mas ó, gente, dormi 3h30 essa noite. Então assim, eu gosto porque acho que isso que conecta com o próximo. E a Clarté veio muito com isso de a gente gosta de personificar marcas. Porque vocês com a Tuto, eu acho que vocês têm sentido isso. As pessoas querem ver quem tá por trás da marca. É uma dificuldade que tem na nossa vida. A gente sempre fala, vamos começar a gravar conteúdo. Mostra a rotina. A tia, a vida de mãe, né? Ela tem 2 filhas, a rotina dela é totalmente diferente. E é muito engraçado, porque quando eu dava de mamar, às vezes eu mandava, tipo, nossa, tô dando de mamar. Dela, nossa, meu namorado tá tocando na balada agora de DJ, tipo... Eu tô assistindo, aí ela, peraí, o que você me mandou outro dia que você tava num churrasco de palito, sei lá, de espetinho. Ela, tô comendo espetinho 2h, e eu, tipo, ai, tô fazendo minha filha dormir 2h. Tipo, eu falo, Vi, é loucura como a gente é, tipo, melhores amigas, sócias. A gente tá... E completamente E, tipo, rotina. se a gente não fosse amigas, a gente não se encontraria nem no shopping, eu acho. Né? Porque o shopping que você frequenta é diferente do meu. Mas é isso, às vezes eu falo, eu tenho meu bordão, seria tipo, vem ver minha vida comigo, um dia comigo, sendo CLT, empreendedora, triatleta, tudo ao mesmo tempo. Mas eu esqueço, eu acordo, eu não lembro disso. Às vezes ela manda, gravar. tipo, e ela manda, tipo, tô indo correr. Daí eu, tipo, nossa, eu vou voltar a dormir porque minha filha acabou de dormir, sabe? Uhum. Então, é muito. E a gente quer mostrar muito por trás, A gente tipo, tem quem. preguiça, acha, a gente esquece. Eu não tenho nem memória no celular. Não, Juro. por favor, isso você consegue resolver. Eu Ela já usa pedi o meu pra e-mail vir. às vezes. Eu marquei a reunião da escola da minha filha no e-mail da Eu não tô acreditando. É tipo, empresta seu e-mail porque eu não recebo mais. Eu sou uma jovem senhora com tecnologia, então às vezes, nosso próprio marketing às vezes fala, tipo, não, manda pra mim, eu edito. Daí eu, tipo, ai, não tenho memória, tipo, não dá, não sei o quê. Não, eu sou muito assim. Eu sempre gostei de redes sociais, eu sempre fui a pessoa de dicas. Então eu sempre dava dica para as minhas amigas e eu sempre tive assim um pezinho ali na blogueira. Sim. Mas para quem não tem e tem marca, enfim, o que eu falo muito hoje para os meus clientes enxerga como uma profissão. É uma parte, é trabalho. E dá muito retorno. E dá retorno. Então, assim, entenda como trabalho, coloca na agenda pra você não esquecer e leva como trabalho. Porque você leva outras coisas, às vezes, eu vou ter reunião, sei lá, de contabilidade, vou fazer reunião. Você leva mais a sério do que a questão, do que o marketing, que esse posicionamento que vai te conectar com as pessoas que vão ser, no final, os compradores da sua marca, os defensores da sua marca. Então, tá numa rodinha de conversa, né, igual a gente tava falando, e alguém falou da sua marca, vai ter alguém falando, não, são incríveis as estampas, sabe? Então, assim, você acaba criando isso de uma forma orgânica. É isso, você criou a gente, tipo, a gente conheceu você. Você criou a gente. Pensa que nossos algoritmos são totalmente diferentes. Quando você aparecer pra mim, você, na época que você era CLT, indo trabalhar. Depois de um tempo você ficou grávida. E aí sim você, tipo, começou a chamar mais a atenção da Patrícia.
Patrícia, eu não sou mãe. Então talvez o conteúdo de gravidez não era algo que me chamava atenção. Mas Sim. eu lembro muito do seu E vídeo assim, sendo desligado. E sendo Então, muito sincera, você, Rafa, foi uma das influenciadoras que a gente trabalhou que mais deu retorno pra gente. A gente É até sério? falou. Ai, gente, eu fico muito Super. feliz. Então, é uma loucura, porque às vezes você entra no perfil, a gente já mandou pra influenciadoras que tem 20 Enorme. milhões de seguidores e não deu o retorno que você, que tem. Gente, Quantos seguidores você tem no Instagram? 30? Nossa, poucos 30, mil? 33 mil. Isso, tipo, é uma loucura, porque os seus seguidores consomem o que você Aham. publica. Então, é muito melhor, às vezes, você ter 30 uma mil micro, seguidoras, uma influenciadora menor. mas 30 pessoas que são do seu público, que consomem o seu conteúdo, do que você postar um negócio ali pra 20 mil pessoas e ser nada a ver, sabe? E você gera uma conexão, acho que assim, alguma influenciadora que prega um estilo de vida muito diferente do nosso, que talvez a gente demore pra alcançar por N fatores, a gente vê como uma coisa muito real. Agora você que frequenta os mesmos lugares, vai nos mesmos restaurantes, vai no parque, igual a mim, tipo, eu acho que gera uma conexão muito maior. Você tem empatia com a rotina da outra pessoa, você fala assim. Tá bom, essa pessoa tem uma vida legal, ela é, tipo, empreendedora e tudo, mas ela também tá tendo problema. Eu lembro que você até falou que você colocou a Sophie antes na escola. Sim. Antes do esperado. E eu tô super nessa dilema, que minha filha mais nova já tá andando, que nem uma pipoca pela casa. E ela tem 1 ano e 2, e eu falo, tipo, será que eu já coloco na escola? Será que eu não coloco? Porque ao mesmo tempo, eu prefiro deixar na escola, eu prefiro ter ajuda de babá, Sim. mas... sabe? Com a Sophie foi muito, acho que essa questão da empreendedora também que pesou muito. Porque quando a gente tem hoje o nosso escritório, não tava nem nos nossos, bom, não tava nada nos nossos planos esse ano, e hoje a gente já tem até um escritório que, assim, coisa mais fofa, É, já chegou prontinho, assim, pra gente, mas eu ficava muito aquilo, com a babá em casa, a Sophie me via, mamãe, 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 quero mamãe, mamãe, mamãe. Exatamente. E aí, o tempo todo, você não consegue trabalhar direito, você ainda fica, não sei você, mas eu ficava me sentindo culpada de, meu Deus, minha filha tá em casa, eu não estou tendo tempo com ela. E às vezes eu ligo a TV. Então, Tipo, e aí, vou deixar na TV. Aí enquanto eu podia estar brincando embaixo, não sei. Exato. Mas pra mim, o que mais me pega é, tipo, às vezes eu tô com a Vitória, daí a gente tá resolvendo um negócio super importante. Aí, não, à noite, às vezes ela acorda, mas isso pra mim ainda é de menos. Pra mim é tipo, chegou o peixe. Daí eu falo assim, tá, daí vou lá, pego o peixe. Aí depois, o cara que vai consertar a luz chegou. não, toda Aí hora vão você te não- chamar alguma coisa, e você não faltou consegue detergente. focar. Exato. E aí, colocando a Sophie na escola, foi muito assim, eu me senti culpada no começo, acho que, bom... Com quanto tempo você colocou? Eu coloquei ela com 1 ano e 1 mês. Eu queria, na minha cabeça, no meu mundo ideal, ela ia só com 2 anos pra escola. A gente sempre cria planos. Só que e aí eu sempre, desde que a Sophie nasceu, eu tive uma babá que, assim, eu amo de paixão até hoje, só que ela é mais velha e ela se formou na faculdade. Eu achei super engraçado vocês falando aquele dia. Não, assim, o mundo, uma ervilha, né? Loucura. E aí, só que ela se formou em farmácia e ela foi seguir carreira. Então eu falei, vai, ela conseguiu entrar em programa de carreira, Legal. assim mesmo. Assim, eu falei, cara, vai, é seu sonho. Imagina, ela se formou com 54 anos agora. Que legal. E aí, depois disso, foi ladeira abaixo com o babá pra mim. Foi assim, foi Muito muito, difícil. muito, muito ruim. Até que chegou uma que eu fui lá, trancos e barrancos, quando eu falei, nossa, tá melhorando pediu as aqui. Não é que ela pediu as contas, era uma fase que a gente tava precisando muito de ajuda, porque eu tava com a minha sogra nos últimos momentos de vida com câncer. E eu sempre sendo muito transparente, olha, estamos passando por isso. Porque quem tá em casa, eu preciso que a pessoa entenda o que a gente tá passando. Contas, né? Exato. Então, e eu sento e converso com a pessoa, sabe? Assim, realmente, é o meu jeito. E aí, um belo dia, a gente foi pra Atibaia, que é onde a minha sogra estava, numa sexta-feira. Aí, sexta-feira à noite, ela me manda uma mensagem falando, Rafaela, eu não volto mais, tá bom? Não me adaptei. Sei lá, ela tava há 2 meses. Não me adaptei, beijo, tchau. Aí, aquilo, assim, me destruiu de um jeito, porque eu fiquei, cara, não é Uma possível. expectativa, você tá É contando muito com difícil. aquilo. Exato, que eu falei, eu não vou ficar dependente de babá nenhuma. Então, assim, não é que eu estou desacreditada de babá nem nada, mas pra aquele momento que eu tava e as coisas na Clarté crescendo, entregas de influenciadora, como que você vai gravar um vídeo que você precisa falar, sabe? Com a Sophie ali. Com a Sophie chorando. Não tinha como. Eu falei, quer saber, ela vai pra escola. Aí começa a saga das escolas, né, também. E aí, mas eu encontrei uma escola que eu tô muito feliz, do lado de E casa. você não acha que a Sophie se desenvolveu muito? Muito mais. Muito mais. Tudo bem que ficar uma semana doente e uma semana na escola. não, isso Mas falam entra que o na segundo conta. filho melhora. Eu tô... Não, falam que segundo filho melhora, fala que com 2 anos passa. Eu tô assim, tipo, gente, tô acreditando em apegando em tudo. tudo. Tô me Porque apegando a em minha tudo. filha entrou na escola, passou uma semana pé, mão e boca. A É Sophie tipo já assim, teve. o brinde da semana. Assim, por mês,
pelo menos duas viroses, duas Pra mim, o pior é coisinhas quando eu ali. recebo notificação, apita, né? Aí fala assim, caso de influenza na sala. É. Putz, não devia ter Piolho. mandado pra Exato. escola. Piolho, eu fico desesperada. Eu começo a falar pra minha filha, tem que prender o cabelo, amor, senão dá piolho. Daí esses dias eu falei, tem que prender o cabelo lá porque eu tô com piolho. Eu falei, não. Mas pra mim foi uma virada de chave que eu senti que eu melhorei muito mais até emocionalmente, porque você fica ali tentando se doar em tudo, você não faz nada direito. Meu trabalho deslanchou, eu consegui criar rotina aqui pra mim. Então, eu que gosto de esporte, cara, eu sem rotina, eu tava assim... Ninguém, minha cabeça tava imprestável. Uma coisa dá errado de manhã, estraga o dia inteiro. Pra mim é Exatamente. assim. Então Eu agora também sou eu tenho a super- rotina. Eu levo minha filha na escola, depois é o momento que eu vou treinar, aí é o momento na parte da manhã que eu vou ver ou coisa de influenciadora, ou que eu vou ver coisa da mentoria, que eu vou resolver, enfim, coisas da casa, tudo. E à tarde eu tô no escritório, ou tem dias que eu não vou pro escritório, mas à tarde é da Clarté. E eu encerro 5 da tarde, porque é o horário que eu saio pra buscar minha filha. E aí, o momento que eu tô com ela presente. Então, assim, isso pra mim foi maravilhoso. Mas como você faz com uma frustração, assim, no sentido, sei lá, você acordou a Sophie e tá com febre? Porque isso muda... Isso pra mim é muito difícil, assim, porque no final, Não estraga, tipo... mas muda o dia. Tipo, meu marido, ele trabalha numa empresa, ele não Sim, consegue sim, só sim. ficar em casa. Então, Sim. no final, Em eu casa que é a mesma abro mão. coisa. Então, tipo, quando ela tá doente, eu não consigo, às vezes, tirar o pijama, sabe? Eu fico É. totalmente refém. Só que eu fico frustrada. Eu fico, mas eu tô aprendendo a não ficar. Porque no final das contas, é aquilo. Eu não escolhi. Eu tenho que me lembrar isso, tá? O que eu vou falar pra você é o que eu me lembro. Eu não escolhi ser mãe. Eu não escolhi ser presente. Não é um privilégio eu poder estar trabalhando e eu ser dona da minha agência Sim. e cancelar, sabe? Sem ter que me explicar pro chefe e eu poder ficar com isso, ela. total. Então, são coisas que eu falo pra mim, e aí eu fico tipo, cara, é um privilégio eu estar aqui em casa com ela. E eu vou ficar de pijama o dia cuidar inteiro, dela. e eu vou lavar a louça quando der, se der, porque, sei lá, eu vou postar, eu vou renegociar com a marca, e E tá tudo e bem. tá tudo bem. É. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Já E virou tá tudo aquele certo. meme, tipo, você quando falta no trabalho. É, tipo, o mundo inteiro acontecendo e ninguém nem aí. Exatamente. Mas pra mim, assim, é o Exatamente. pós-parto. O pós-parto, pra mim, é o mundo inteiro acontecendo. Eu amo pós-parto, tá? Eu amo dar a luz, tipo, eu sinto até saudades, que eu gosto dessa coisa de ficar em casa e não tá nem aí. Mas eu sinto isso, tipo, eu sinto que tá todo mundo indo no show de não sei quem, na festa de não sei quem, tipo, A vida aniversário. acontecendo. E eu, tipo, totalmente mamada, sabe? A minha irmã acabou de ter bebê, né? Ai, parabéns, eu vi, fofa. Fofíssima demais. E tá no hospital ainda, inclusive. Nasceu tem 2 dias. E ela tá nessa rotina agora. Então, eu sei que a gente tava lá no hospital e o marido dela trabalha com ela, eles empreendem também. E aí, de repente, o marido dela assim, você já te ligou as notificações, acho que, sei lá, do Trello, alguma coisa assim, tipo, porque ficava pitando, né, de trabalho. Aí ela, já faz muito tempo dele, nossa, ele só ativou assim, licença paternidade. Tipo, e é isso, tipo, silencie tudo. Agora um jogo rápido. Tá. Um momento do dia que você não abre mão. Meu skincare à noite. Ai, tem 2. Pensei em 2. Pode. Ai, de manhã, meu super coffee. Nossa, gente, Qual é o seu sabor favorito? o chocolate Da Copenhagen? Da Copenhagen. Você provou a Jotinha? Já, mas pra mim esse é imbatível. Eu ainda não provei, quero provar. É um item indispensável na bolsa da mãe empreendedora. Da mãe empreendedora. Meu celular? Meu celular. Eu achei que você ia falar. O aspirador que eu comprei no TikTok Shop, que fica no carro agora pra pegar tudo que minha filha joga. Uma mania que a maternidade te deu. Uma mania que a maternidade me deu. Eu nunca mais tive paz, né? Porque toda hora eu tô longe da minha filha, eu tô tipo. Porque assim, quando ela tá, eu tô, pelo amor de Deus, só um pouquinho de silêncio. E quando ela dorme, aí tem horas que eu quero acordar ela. Ah, dá muitas saudades. Então E quando essa você vai coisa- ver eles dormindo, ela dorme no berço ainda? Não, ela tá na caminha. Que é muito fofo, né? Nossa, Muito, gente, tipo, ela dormindo. ontem à noite eu falei, pro meu marido, eu falei, vamos lá, agora vela. Aí a gente abre e vai no berço, assim, olha. O problema é quando a gente chega lá e aí... E ela acorda. Aí ele fala assim, eu vou te Valeu a pena. Um emoji que define sua semana. Ai, aquela a carinha derretendo. Uma verdade sobre a maternidade que ninguém te contou. Você não vai dar conta de tudo. Algo que sua versão do passado jamais acreditaria que você faria hoje. Algo assim, pagou a língua. Nossa, que eu estaria empreendendo, que eu não estaria sendo CLT e naquela corrida, assim, de carreira. Jamais, imagina. E na maternidade tem alguma coisa que você pagou a língua assim que... Algumas. Telas a gente paga. Telas, chupeta, Doce. doce eu não dei ainda. Jura? Eu tô
Meu problema é minha mãe. Em festinha, ela já... A voz é difícil. A minha festinha é avó, difícil também. meu problema é minha mãe, mas a festinha, inclusive hoje à tarde ela tem uma festinha, eu já tô assim, senhor amado, e ela tem priminha de 3 anos que já Isso, come irmão tudo. e primo é mais difícil. Nossa, e eu fico, toda vez que ela tá com a priminha, eu já vi assim, dando as coisinhas, aí eu tipo, não! Mas Mas ela literalmente pede? viciante, né? ela pede tudo, você tá comendo pedra, ela pede. Mas, suco que eu falei que não ia dar antes dos 2 anos, pipoca que eu falei que não ia dar antes, ela comeu no evento daquele Eu que falei que podia, desculpa. Já, agora viciou também a Eu vi criança. quando você falou, quando você chegou, não, que minha filha adora pipoca da frente da escola. Não, foi Daí eu depois pensei, daquele dia, eu nunca mais. Eu falei, eu lembro. Nunca mais. Então, assim, a lista é grande. Rafa, como você se vê daqui 5 anos? 5 anos. Eu espero já estar com pelo menos mais um filho. Para aí, 5 anos? Talvez até 2. Eu quero ter 3 filhos. Então, acho que em 5 anos eu fecho ali a fábrica. Mas descobrindo que não é aquilo que eu faço que vai ser uma rotina, uma vida de leveza, mas que eu vou enxergar tudo com leveza. Então, eu sei que com mais filhos, mais responsabilidades, menos tempo para dedicar em trabalho e outras coisas, mas eu tendo leveza em saber abrir mão e que nada, se eu tô abrindo mão de uma coisa, não significa que eu tô abrindo mão pra vida inteira. Então, são temporadas. Então, levando a vida, assim, de uma forma leve, mas sem abrir mão do que é realmente essencial pra mim, que é a minha família. Eu acho que com essa cabeça, assim, de sempre querer evoluir e com a experiência de já ter outro filho, com certeza você vai estar lá, Rafa, Ai, porque obrigada. o segundo filho já é mais fácil. Assim, lógico que tem os desafios da culpa, às vezes, também Sim. do mais velho. Mas tudo dói menos, sabe? A gente que bom. faz tudo de uma forma É bom mais... ouvir isso. A gente faz, pelo menos assim, por experiência, eu acho que a gente faz as coisas de uma forma mais leve. Você já sabe como é a amamentação, você já sabe. A minha maior culpa hoje em dia é com a mais velha, que eu quero dar atenção pra ela e não fazer ela se sentir... deixada de lado, com ciúmes, que também é natural, então é muito difícil achar esse equilíbrio. Mas eu acho que querendo evoluir, a gente sempre consegue. Leveza é a chave. Ela falou de levar tudo com tranquilidade e tal. Eu lembrei quando a Luma veio. A Luma, volta em alguns episódios anteriores, ela tem 7 filhos. Gente, se ela não tivesse uma paz, tranquilidade, encarasse as coisas com leveza... Chegamos ao fim, Rafa, queria te agradecer do fundo do coração, achei um dos episódios mais interessantes. Sério que sim, e fiquei muito feliz com a oportunidade. Mandei mensagem pra Rafa, a Rafa foi super acolhedora e disposta a trabalhar com a gente, obrigada. Que a gente pediu pra mandar. E a gente queria, e foi muito diferente, porque a gente falou assim, vamos procurar influenciadoras do TikTok. Sério? A gente falou, tipo, vamos tentar mudar. Porque hoje em dia eu Consumo faço mais conteúdo do TikTok. muito mais. Eu também. É isso, Rafa, super obrigada.